Obrigado. Agora aí. Opa. Gente. E aí, o que a gente faz agora? Eu vou saber. Salve, salve rapaziada, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Você que ainda não me conhece, é um prazer enorme, eu me chamo Álvaro Silva, nós estamos aqui todos os dias falando do nosso gigante da colina, sempre no finzinho da noite para o início da madrugada, fazendo companhia aqui para você que nos acompanha de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, na escola, no trem, no metrô, na sua casa, enfim. Muito obrigado pela sua audiência, estamos dando início a mais esse conteúdo aqui no nosso canal. E olha só, meus amigos, a gente vai falar de algumas coisas importantes. Temos aí hoje, nessa sexta-feira, uma AGE em São Januário, né, a famosa Assembleia Geral Extraordinária, se tratando da SPE, envolvendo a reforma de São Januário. Vamos falar também sobre a base, né? A gente pode ter jogadores subindo para o profissional. Vamos falar sobre jogar em São Januário ultimamente, sobre lesões, né? Atualizar para vocês as situações de David e do menino Guilherme Estrela. Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Os 16 times já estão definidos e olha, temos 3 equipes da Série A que caíram nessa terceira fase, né? O Santos foi eliminado, o Grêmio, que também já havia sido eliminado, ao lado de Fortaleza. Meus amigos, muito quente a Copa do Brasil. Vamos falar de algumas coisas importantes aqui no nosso canal. Meus amigos, olha só, primeira coisa, eu quero, antes da gente começar a falar do Vasco, quero agradecer ao carinho de cada um de vocês que comentam, que se inscrevem no canal, que estão sempre dando palavras de apoio aqui para mim. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Gilcimar Ferreira. Tamo junto, meu irmão. Ó, Gilcimar Ferreira me deu um puxão de orelha e falou: Álvaro, você tem que responder o comentário da rapaziada, tem que ler os comentários da galera. E o Gilcimar tá certo, viu, Gil? Você tá certinho. Galera, nesse fim de semana, sábado e domingo, eu vou fazer uns momentos especiais no nosso vídeo, né? Falando aqui, lendo os comentários da rapaziada, é claro, dos vídeos anteriores, né? E também mandando aquele casaco, aquele abraço especial para você que nos acompanha de norte a sul, de leste a oeste do nosso país ou de outros países também, tá? Então, se eu ainda não mandei um abraço para algum de vocês, não li o comentário, fiquem tranquilos, esse fim de semana a gente vai fazer aí um mutirão aqui, eu vou fazer uma série de anotações, levantamento, para poder tentar aqui no máximo possível não esquecer de ninguém e ler o comentário de vocês e também mandar um abraço para vocês, que vocês merecem e merecem muito. Meus amigos, então é o seguinte, aproveita essa deixa que eu vou colocar a vinheta e já volto, porque está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, mais uma vez, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus nos abençoe, ótima sexta-feira, ó, sextou, hein? Rapaziada, ó, amanhã, domani, temos clássico, hein, aqui no futebol brasileiro e carioca também, porque o Vascão enfrenta o Fluminense no Maracanã, não tem tanta expectativa assim de casa cheia, né, a gente não viu aí aquelas filas de dobrar quarteirão para comprar ingresso, porém, todavia, entretanto, a gente sabe também que tem muita compra online. E outra coisa, né? A gente sabe também que a torcida do Tricolete nunca foi das maiores, né? Brincadeiras à parte, meus amigos, eu acredito que a torcida do Vasco vai se fazer presente aí para esse clássico contra o Fluminense. O que pega são jogos muito decisivos juntos, né? Então muita gente preferiu ir assistir Vasco e Operário. E tem muita gente também poupando aquela grana para assistir Vasco e Melgar. Não que seja um jogo maior, né, de peso, assim, duas camisas. Não, é por conta da importância. É um jogo mais importante porque vale a vida do Vasco na Sul-Americana. Vasco e Fluminense é um clássico, a gente já está acostumado a ver aqui no nosso futebol várias vezes. É muito bacana, Maracanã, aquela coisa. Mas acredito eu que talvez seja por isso que não
talvez não esteja tão lotado, minha opinião. Mas eu acho que a torcida vai se fazer presente. É claro, de repente não deve lotar o Maraca, aquela coisa, mas acho que as duas torcidas vão se fazer presente sim. O Vasco, inclusive, encerra os preparativos para esse jogo nessa sexta-feira, conhecido também como hoje, né? No nosso CT Moacir Barbosa. Já pegando essa deixa, falando do CT Moacir Barbosa, aconteceu uma situação muito chata, né? Nessa semana aí, nessa quarta, quinta-feira, essa semana, a gente sabe que ocorreram, né, várias diligências, várias operações policiais direcionadas, né, ao bairro, à comunidade que fica ali ombro a ombro, coladinho com o CT Moacir Barbosa, conhecido aí pela galera como Cidade de Deus, né, nossa querida CDD, né. É o seguinte, né, a CDD é palco aí de história, né, de grandes MCs do funk carioca, de atores que surgiram de lá da CDD e também de muitas histórias, né, envolvendo crime organizado e coisa e tal. Fato é, né, meus amigos, a gente sabe que hoje o Rio de Janeiro, né, não só a Cidade de Deus, de repente a Barreira do Vasco, sabe, não tem essa história. Hoje o Rio de Janeiro inteiro, tá? O Rio de Janeiro inteiro, meus amigos, vive um clima e uma realidade, tá, de uma guerra urbana. É claro que lá no Leblon, na Barra, no Recreio, Copacabana, aquela coisa, né? Aí a gente sabe que tem uma viatura de polícia a cada 20 metros, é outro sistema, é coisa e tal. Mas nas áreas periféricas do Rio de Janeiro, onde mora 99% da população, né, nos bairros mais periféricos, nas comunidades, na favela, nos morros, né? Eu falo favela porque eu sou cria de favela, tá? Eu sou da roça e também sou da favela. Então, para mim, não tem esse mimimi, não. Mas é o seguinte, enquanto o Vasco estava gravando ali o Media Day, né? Gostaram, né, do inglês? Gravando ali para Globo, para outras situações, meus amigos, foram surpreendidos os jogadores do Vasco, porque olha, a bala comeu, né? No linguajar aí popular, né? O carioca já está acostumado a falar, né? O negócio salgou e salgou de verdade, né? Teve ali uma troca intensa de tiros entre poder público e também, como se diz? Meus amigos, entre poder público e poder paralelo, né, que são poderes que estão sempre em choque. Quem fica no meio de toda essa situação é, claro, o povo, né, a população. E nesse caso, né, perdão pela tosse, muito seco o ar, gente, tomei já uns 3 litros de água hoje. Mas vamos lá. Nesse caso em especial, né, o Vasco estava ali treinando, gravando e coisa e tal, e teve essa operação, e aí acabou sendo gravado ali áudios, né, desse tiroteio, essa troca intensa de tiros. Aí a dona Rede Globo faz postagem para lacrar, aí a Globo dá aquela ironizada, parabéns ao poder público, porque o Vasco tem que achar outro lugar, tem que sair daí, tem que tirar o CT de lá, porque o jogador não vai querer vir jogar no Vasco, e não sei o quê. Assim, o que a Globo está falando na reportagem, coisa e tal, não está de fato tudo errado. Realmente, um jogador de calibre já fala, poxa, se vê uma coisa dessa, fala, poxa, se eu estiver indo trabalhar, né, me deparar com um bonde desses caras atravessando, a bala come, né, e eu estou no meio da situação, né, o jogador já pensa isso, né. A família, esposa, filhos, mãe, pai, tio, tia, avó. Então, assim, por esse lado é verdade. Agora, o Vasco tem que tirar o CT de lá? Colocar o CT aonde? Dentro da praia de Copacabana? Colocar o CT aonde? Lá na Barra da Tijuca? Pagar o preço de um terreno para fazer um CT, o dinheiro que o Vasco gastaria para fazer um estádio? É isso? Sabe? Porque até onde eu sei, o Rio de Janeiro também não tá assim, tem muito terreno aqui pra gente fazer o que quer. Tem o Vasco da Gama, tem um terreno em Duque de Caxias, município do Rio, ali da metrópole, no Grande Rio. Só que esse terreno já foi até mesmo escolinha da base, coisa e tal, ficou um tempo abandonado, agora não sei nem como é que tá.
Mas é longe, o deslocamento, né? Ir lá para a Baixada Fluminense, coisa e tal. Não sei também se seria tão viável, né? E a gente sabe também que outros municípios ali da metrópole do Rio, o couro come do mesmo jeito. Então, assim, eu acho deplorável da dona Rede Globo colocar a situação dessa forma, como se o Vasco quisesse se colocar numa situação. E colocar também como se os jogadores estivessem ali, todo mundo tendo que ficar deitado e a bala passando ali, né? Tchum, tchum. Não foi bem assim. Deu para escutar os disparos. Gente, eu vou fazer um paralelo aqui para vocês. Não é passar o pano para parada nenhuma não, mas é assim, só um paralelo mesmo, tá? Onde eu moro é uma região turística. Região turística. Vira e mexe, o couro come também, gente. A gente escuta direto, entendeu? Pá, 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 lá, lá. Às vezes fim de semana, às vezes durante a semana, às vezes de dia, às vezes de noite. Depois do outro dia a gente fica sabendo as notícias, né? Não só na onde eu moro, mas outras regiões turísticas aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Cidades. A grande realidade é que hoje ninguém está isento, ninguém está blindado de tais situações que acontecem no Rio. A gente viu agora há poucos dias a delegação do Flamengo chegando no Rio, né? Chegaram no Rio, no CT, e não quiseram seguir com a delegação de ônibus para suas localidades, preferiram cada um pegar o seu carro, alguns jogadores, e ir embora para casa no seu carro particular. E o que aconteceu é que naquela madrugada estava acontecendo um arrastão daqueles também na Via Expressa no Rio, o couro comeu também. Teve até o carro do goleiro Rossi do Flamengo que foi alvejado, né? Eu só acho que o carro dele era blindado, senão ele poderia até mesmo ter morrido. Então, assim, a gente não vê a Globo falando, dando ênfase igual está dando ênfase agora a questão do Vasco. A gente não vê a Globo dando parabéns para o poder público, em tom de ironia, se tratando lá da situação do Ninho do Urubu, que os familiares aí estão até hoje, né? Só Deus sabe como, né? Uma situação aí que ficou muito mal explicada, muito mal conduzida também, sabe? É claro, uma coisa não exime a outra. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: poxa, se desse para o Vasco fazer um CT em uma outra localidade, coisa e tal, até mesmo por questão de acesso, pô, beleza, bacana. Agora, gente, eu numa boa, eu Álvaro Silva aqui, eu tenho o maior carinho pela comunidade da Cidade de Deus, sabe? Os moradores da Cidade de Deus, não só pela Cidade de Deus, mas outras comunidades que eu já tive a oportunidade de conhecer no Rio. Fui muito bem recebido, fui muito bem tratado. É aquela história, se você souber entrar, você vai sair, entendeu? Você tem que chegar na humildade, ser educado, tratar geral bem, não fazer nada de errado. E é isso, entendeu? Ninguém tá ali para poder arrumar problema contigo do nada, não é assim que funciona. E aí a dona Rede Globo pinta uma situação, pinta todo um set, querendo jogar para o poder público, mas ao mesmo tempo queimando a imagem do Vasco, como se o Vasco tivesse alguma coisa a ver, sabe? Sendo que, por exemplo, algo que pode acontecer a qualquer momento no Maracanã. A qualquer momento pode acontecer isso no Maracanã, porque agora tem muita comunidade ali no entorno do Maracanã que está pacificada e coisa e tal, e aí a gente sabe que rola as situações, mas ainda é mais suave, mas não para, é 24 horas. Porque assim, a qualquer momento pode acontecer uma troca intensa de tiros, e traçante para um lado e traçante para o outro, e o jogo rolando no Maracanã, eu quero ver se eles vão falar a mesma coisa. Sabe? Agora, que passa uma imagem para o mundo inteiro de insegurança, que passa uma imagem para os jogadores de futebol, que é uma situação que pode estar correndo risco, passa. Infelizmente, essa imagem passa de fato real, acontece. Agora, não gostei nadinha do jeito que a Globo expôs a situação, do jeito que a Globo colocou a situação. A Globo colocou a situação como se o Vasco estivesse agindo com irresponsabilidade, como se o Vasco tivesse vários lugares para fazer o seu CT de treinamento, como se o Vasco estivesse nadando na grana para simplesmente amanhã fechar as portas do CT Moacir Barbosa e construir um CT 3 vezes melhor em um lugar que se tenha menos risco dessa tal situação acontecer. Então, assim, é muito fácil jogar para a galera e vir com mensagenzinha subliminar, sabe? Eu acho que a rapaziada da Globo tem que sair das fraldinhas. Tem muito jornalista aí, muito colunista aí que escreve coluninha, muito blogueirinho aí do GE e coisa e tal, que vive no mundo imaginário deles, numa bolha de Nárnia, né? Num mundo que só existe na mente deles. Eles têm que acordar para a realidade, entendeu? E começarem a serem mais profissionais e falar de futebol, falar de bola. Eu sei, realmente, de fato, eles estavam gravando falando de futebol e teve ali a troca
o confronto, né, entre policiais e, enfim, e a rapaziada ali, né, da situação que vocês já sabem o que que é. Então, assim, para que depois jogar como se a culpa fosse do Vasco? Ah, depois o jogador não vai querer vir, sabe? Eu acho que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Não tinha necessidade nenhuma. O Vasco, mais uma vez, se mostrando que é o clube do povo. O Vasco é o clube do povo. O estádio do Vasco é na zona norte do Rio de Janeiro, né? Playboyzinho da Zona Sul não gosta, mas tá? Coladinho ali é a barreira do Vasco, depois vem o Tuiuti, depois vem várias outras comunidades. Mais ao fundo, todo o bairro da Penha e o complexo, né? O CPX, o complexo da Penha todinho, o complexo do Alemão, a igreja da Penha, toda aquela coisa ali. E nunca tivemos problema nenhum em São Januário. Nunca tivemos problema nenhum em São Januário em relação a essas situações. E todo mundo sabe como é que é o pique na comunidade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem já foi sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu acho que é meio sem necessidade da dona Rede Globo, sabe? É um fato, um ocorrido, é problema de segurança pública, é uma série de situações, situação de problema de saúde pública também, de várias outras coisas. Agora, querer botar o Vasco no meio da situação, numa mensagem subliminar, não ficou legal, pra cima de mim não, porque eu não aceito. Eu coloquei no início do vídeo, né? Se a gente não tomou nenhum direito autoral, vocês assistiram. Não vou colocar de novo porque não tem necessidade. Tá, meus amigos? Então fica o registro. Voltando agora, eu falei do CT, né? Aí eu lembrei dessa situação. Voltando agora a falar do jogo, né? O Vasco aí encerra os preparativos hoje, já avisando esse clássico contra o Fluminense, porque olha, semana que vem aí, ó, batendo na porta, mi hermanos, mi amigos, Sul-Americana, né? Vasco e Melgar em São Januário. Galera, ó, amanhã, sabadão, Vasco e Fluminense é meu aniversário. Só não vou estar no Maracanã, uma questão aqui de logística que não vai ter como, não vou ter condição aí de estar lá no Maracanã. Queria muito estar no Maraca, eu junto com a minha esposa, curtindo o jogo do Vascão, né? Como não vai dar, vou me fazer presente aqui no sabadão, no meu aniversário. Vou gravar para vocês. Eu quero só ver, vou botar o Pix aqui na tela amanhã. Quero ver quem é que vai pagar uma Coca-Cola aqui pro amigo. Não estou pedindo nada extravagante. Não estou pedindo uma camisa do Vasco. Não estou pedindo Pix de R$50, de R$100, de R$200. Sabe? Não estou pedindo nada de extravagante. Eu quero ver quem é que vai dar uma moral pro amigo aqui. O amigo tomar um refrigerante no dia do aniversário. Valeu, galera? Brincadeiras à parte. Falamos do jogo, falamos do CT Moacir Barbosa. Falamos da situação de segurança no Rio de Janeiro, entre outras coisas, da dona Rede Globo, que sempre mais uma vez perdeu a chance de ficar quieta, mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre a nossa base. Gente, se tratando do menino GB, ele vem chamando a atenção do Fernando Diniz, está se destacando muito no Sub-20 do Vasco. Tá? Tem alguns jogadores também do Sub-17 que estão chamando a atenção do Diniz, e não será nenhuma surpresa se nos próximos jogos o Diniz começar a relacionar alguns jogadores para a partida, e até mesmo no decorrer dos próximos dias o Diniz começar a pegar garotos do Sub-17, do Sub-20 para treinarem com o elenco principal do Vasco da Gama. O Diniz gosta de trabalhar com a base, sabe lidar com a base, né? E o Diniz assim tá com muita vontade de realmente colocar em prática todo o dinizismo no nosso Vasco, todo o seu trabalho, a sua metodologia, o seu entendimento de futebol. Que pro Diniz o futebol não começa só ali quando o juiz faz assim, ó, aponta ali para a bola e o jogo começa. Não, pro Diniz o futebol ele começa lá na casa do jogador, sabe? Lá na rotina do atleta, da família, do caminho pro CT, sabe? Como o jogador se comportou de noite, o que ele está fazendo, qual o problema que está acontecendo, se ele está feliz, se não está. O Diniz já pega o jogador aí, para depois chegar na parte técnica. Tem gente que só quer falar pro cara, você tem que chutar assim, você tem que fazer assado, você tem que voltar aqui, você tem que correr ali, você tem que driblar aqui, você tem que finalizar ali, não sei o que. E o cara com a cabeça milhão, cheio de problema extra-campo, o cara tá ali, mas por dentro tá assim, esse jogo acaba logo, eu tenho que voltar para casa que tem um monte de problema para resolver. Então, tipo assim, pro Diniz o jogo começa antes. E o Diniz, ele quer muito trabalhar com a base do Vasco, como eu já falei, ele quer despejar o dinizismo no nosso Vascão. Então vamos ficar de olho aí que é provável da garotada da base começar a ganhar mais oportunidades com o Fernando Diniz. Por dois motivos também. Uma, que o Vasco não tem tanta grana assim para contratar.
E outra coisa, né? A gente sabe que o Vasco precisa fazer grana esse ano para poder fechar ali em dia, né, as situações do nosso clube. Então o Vasco precisa realmente botar a garotada da base para jogar, para poder conseguir fazer caixa com esses garotos. Agora eu quero falar com vocês de uma outra situação. Quero falar com vocês aqui sobre jogar em São Januário, né? Porque o Vasco vive uma eminência de fazer a reforma na nossa colina histórica, né? Claro que vai demorar para ela começar e vai demorar mais ainda para acabar, mas vamos aí, né? Vamos aí de stand-by, aguardando. E a gente vê aí, gente, que sinceramente, o Vasco jogar uma Copa do Brasil contra o Operário para 17.500 pessoas em São Januário, gente, não tem motivo para comemorar. Porque a nossa casa já não cabe tanto torcedor assim. Então assim, era para todo jogo, tá com 22 mil torcedores. Todo jogo. Todo jogo era para ter 22 mil pessoas em São Januário. Aí eles divulgam lucro. Vasco lucrou 493 mil reais contra o Operário. Tá, e aí? O que tem de janta para hoje? O que tem de almoço hoje? Porque, tipo assim, gente, dá vergonha, porque a gente vê lá o Corinthians, aí sai lá, público, 44 mil, não sei quantos torcedores. Renda, 3 milhões, 600 mil, não sei o que lá. 4 milhões, 200 mil. Lucro, 2 milhões e tarará. Então, assim, a gente precisa urgente de um novo estádio, precisa urgente de mais capacidade. E esse estádio, enquanto ainda existe, fica a dica, torcedor. Se você pode ir, se você tem a condição de estar em São Januário, vai, assiste, tira foto, canta, ri, chora, comemora, toma banho de cerveja que os outros jogam copo pra cima, come aquele espetinho na barreira, come aquele sanduíche, sabe, o hot dog, troca uma ideia com a tia ali que vende um doce, faz amizade com o menino que vende um chocolate, e tira foto com um, e troca ideia com o outro, e pega zap, aproveita, curte o estádio, a atmosfera, porque daqui a pouco, quando for reformar, daqui um mês ou um ano, a gente não sabe, né, virou um grande ponto de interrogação, já era, né, meus amigos, e assim, alô Vasco, né, alô Pedrinho, vamos acelerar essas paradas aí, acelerar essas coisas aí, vamos fazer mais campanha também, para parar com esse negócio de São Januário com espaço vazio todo jogo, sabe? No outro jogo, beleza, tava precisando mesmo, contra o Fortaleza, só tivemos 12 mil e poucas pessoas lá, porque os caras estavam faltando muito respeito com o torcedor. Mas assim, de agora em diante, a gente tem que ser casa cheia, gente, tem que ser lotação máxima, tem que ser ali para 20, 22, se puder botar 23 mil, tem que ser todo mundo que a gente conseguir colocar dentro da nossa casa, tá? Até mesmo porque pela questão do lucro, né? Mais gente, mais lucro também. Meus amigos, agora quero falar com vocês aqui sobre lesão, sobre jogadores, né, que estão voltando de lesão. Se tratando do nosso menino Guilherme Estrela, gente, ele está fazendo atividades no campo, tá? Tá fazendo a transição e faz atividades no campo, ainda não está apto para jogo. E o David, ele está fazendo uma readaptação e fortalecimento muscular, faz fortalecimento na academia, já faz trabalhos também no campo, e acredita-se que ele deve estar ali 100% apto para jogar em junho, meados de julho, já deve estar bem para jogar com a camisa do Vasco. O DVD que está fazendo falta, né? Ponta esquerda, né? E o Lloyd Augusto tem que aproveitar as chances dele agora, porque se o David voltar e voltar bem, aí o Lloyd não entra mais no time, né? O Nuno está jogando bola, o Ryan resolveu jogar bola. Se o David voltar jogando também, complicou pro nosso Lloyd Augusto, né? Fizeram até uma versão do Bebê Reborn fazendo o sinal lá que o Lloyd fez. A rapaziada é uma figura. Gente, quero falar com vocês agora sobre Copa do Brasil, tá? Olha só, Fortaleza foi eliminado nos pênaltis pro Retrô. O Grêmio, meus amigos, o Grêmio foi eliminado também, né? Pro CRB. E o Santos, hein? Que também foi eliminado, meus amigos. O Santos também foi eliminado. Então, assim, 3 gigantes do futebol brasileiro, né? 2 gigantes e um grandão, né? Foram eliminados já na Copa do Brasil. As 16 equipes são elas: o nosso Vasco da Gama, né? Classificadas para as oitavas. Os 2 Atléticos, Paranaense e Mineiro, o Bahia,
Botafogo, Corinthians, CRB e Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô e São Paulo. Agora é aguardar o sorteio, né? Quem sabe o Vasco dá uma sorte aí, de repente pega um Atlético Paranaense de novo, de repente um CRB, de repente aí um Retrô. Mas não é carne assada não, hein? Esses caras aí eliminaram um time grande. A gente já passou um sufoco, um ufa-ufa aí contra o Operário. Mas é isso, Copa do Brasil não tem para onde correr não. Porque se a gente parar para olhar aqui, é como se a gente pegasse os times mais famosos e jogasse num campeonato, né? Com exceção de um ou outro que acaba eliminando os grandes e entram ali no meio. Porque assim, os dois Atléticos, do Paraná e o de Minas, e o Cruzeiro. Então os dois gigantes de Minas Gerais ainda estão na Copa do Brasil. Do Rio de Janeiro a gente tem os 4 gigantes, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. De São Paulo, o Santos foi eliminado e quem entrou foi o Red Bull Bragantino, ao lado de São Paulo e Palmeiras e Corinthians, né? E aí depois nós temos, né, como eu já falei, o Bragantino, temos o CRB e o Retrô e o Internacional. O Grêmio também acabou rodando nessa aí. Então assim, a Copa do Brasil é como se você pegasse aí, né, os melhores e colocasse na mesma competição. É muito complicado, né? Não é fácil a Copa do Brasil. O que pode ser favorável ao Vasco, talvez ao calendário, talvez aí as questões de data FIFA, igual por exemplo, a gente tem o Mundial da FIFA aí, né, onde Flamengo, Fluminense e Botafogo vão participar, então isso aí já pode influenciar na Copa do Brasil, na questão de gestão de elenco, né? A gente sabe que tem aí times que jogam Libertadores, aí às vezes dão uma prioridade para Libertadores, é claro, também querem passar na Copa do Brasil, mas às vezes não dá para colocar aquele craque para jogar os 2 jogos da Copa do Brasil, às vezes o cara só joga um tempo, depois tem que sair para ser poupado, às vezes o cara nem entra em campo, né, por uma questão de gestão de elenco, né? E já no caso do Vasco, meus amigos, não tem esse negócio não, todo jogo tem que jogar com força total, porque o Vasco aí com todo mundo já está faltando, imagina se tirar alguém, né? Então é complicado. Então a Copa do Brasil não é fácil, não tem esse negócio, tem que pegar aquele time fraco ali, aquele outro ali, porque não tem ninguém fraco. Igual o Felipe Melo falou, um time que eliminou o Grêmio e que joga a 3ª divisão tem que ser enaltecido, pô. Tem que ser elogiado, porque, por exemplo, se o Operário eliminasse o Vasco, era uma vergonha histórica para o Vasco. Mas o Operário teria que ser enaltecido, estaria eliminando um gigante do futebol brasileiro. Então, como o Vasco passou, beleza, show de bola, vamos embora, né? A gente tem que valorizar também as outras equipes. Esse negócio também de só valorizar a vitória do time de camisa. Aí quando o time pequeno ganha, aí ninguém mais presta, todo mundo é vagabundo, ninguém joga bola e o time pequeno deu sorte. Mas pô, os caras do time pequeno soam a camisa 3 vezes mais para ganhar do time grande e às vezes não tem reconhecimento, né? Então o legal da Copa do Brasil é isso. Você consegue pegar ali um time que briga ali nas cabeças em tudo, pegar um time de 3ª divisão e de repente o negócio dá aquela, sabe, aquela variada, o negócio é louco, o futebol é apaixonante por isso. Meus amigos, é o seguinte, a Copa do Brasil, depois que aconteceu o sorteio, o primeiro jogo vai acontecer no dia 29 e no dia 31 de julho, tá? O jogo de ida, e o jogo de volta acontece no dia 5 e no dia 7 de agosto, tá, meus amigos? Então já tem data definida os confrontos de ida e volta da Copa do Brasil. Agora só falta aí o sorteio, né, para a gente descobrir quem será o adversário do nosso Vasco no mata-mata milionário. Se tratando agora de AGE, tá? Teremos nessa sexta-feira uma Assembleia Extraordinária, Assembleia Geral Extraordinária em São Januário, para que os sócios estatutários possam votar a favor ou contra da Sociedade de Propósito Específico, a SPE, envolvendo o Conselho Consultivo da Reforma de São Januário. Esse passo da SPE, ela sendo aprovada, o Conselho Consultivo, juntamente com a SPE, vão poder entrar em ação e o Vasco efetivamente vai poder começar a vender o potencial construtivo. Para isso acontecer, é necessário uma mudança no estatuto que será votada. Através dessa mudança, o voto sim ou voto não da sociedade de propósito específico, o sócio estatutário, que vai votar nessa sexta-feira. Até aí, ok, normal. Vamos ficar de olho só na questão aí do estatuto, né? O que vai ser alterado? Se é só necessário ou se vão alterar mais alguma coisa.
Gente, é o seguinte, esse trâmite vai acontecer das 9 às 7 da noite. Então, hoje, no finalzinho da noite, para o início da madruga de sábado, nosso próximo conteúdo, né, de hoje para amanhã, a gente já vai ter um parecer dessa situação para trazer aqui para vocês, né? A gente sempre grava no final da noite para o início da madrugada, né? Como vai acabar às 7 horas, já dá tempo de sair todo o resultado, e entrevista e né, toda a repercussão dessa votação, dessa Assembleia Geral Extraordinária no Vasco da Gama. Aí olha só, o canal de WhatsApp do Vasco, o canal oficial de WhatsApp do Vasco, foi atacado, gente. Isso mesmo, um ataque aí cibernético, vamos dizer assim, ao canal oficial do Vasco no WhatsApp para tumultuar essa questão da AGE. O canal que estava justamente tirando dúvidas, oferecendo informações, diretrizes, horários, tudo, né, o necessário para o sócio torcedor que vai votar nessa AGE nessa sexta-feira, foi invadido, né, foi atacado. Então ficou muito claro que já existe um movimento político no Vasco para tumultuar os trâmites do nosso clube. Outra situação, meus amigos, o ex-vice-presidente do Vasco da Gama, o Leonardo Rodrigues, né, péssimo ex-vice-presidente, péssimo, né, porque lá na época dele, na época do Salgado e Campela Patotinha lá, ele não servia para niente, para nada, não abria a boca para nada, só aparecia na internet para fazer lacração. Aí agora quer pagar de conselheiro, que cuida do clube, quer bater de frente, quer investigar, quer averiguar tudo. Eu fico só vendo essa turma, chega a dar nojo, porque assim, o Vasco tá esse caos todo por causa dessa politicagem nojenta dentro do clube. Porque o Leonardo Rodrigues pediu para adiar essa AGE para que sejam averiguados algumas situações. Então assim, gente, no Vasco, no dia a dia tem aquela máxima, né? Quem não pode, se você não ajuda, então pelo menos não atrapalha, né? No Vasco é o contrário. Tem muita gente que faz questão de não ajudar só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Tô passando pano para ninguém aqui não, tô passando pano para Pedrinho, não tô aqui puxando o saco de ninguém, também não tô falando mal da gestão do Vasco não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, fica essa politicagem nojenta. Essa politicagem nojenta. A gente já viu a eleição do Vasco sendo fraudada, a gente já viu a eleição online aí, mó maluquice, entendeu? Acabando luz bem na hora da eleição, é só em São Januário que acontece essas coisas. A gente já viu aí o escândalo da Urna 7, a gente já viu uma série de coisas dentro do Vasco, ó, e acaba tudo em pizza. A Patotinha do Salgado conseguindo liminar e dando risada na cara dos adversários, entendeu? Através de liminar na justiça para controlar o Vasco. Vocês se lembram disso. Então assim, isso tem que acabar, isso dá nojo. Isso dá nojo, porque aí agora o Vasco está aí buscando degrauzinho por degrauzinho para poder conseguir fazer aprovar a SPE, para poder conseguir levar adiante a situação do potencial construtivo para iniciar a obra de São Januário. Aparece meia dúzia de vagabundinho para tumultuar o nosso clube. Isso aí que tem que acabar. É isso aí que tem que acabar no Vasco. Essa imundiça aí. Porque isso aí não é política, é politicagem. Porque a política se faz na época da política, se faz a campanha, uma chapa aqui, chapa ali, aí todo mundo fica ali tentando disputar, aí faz parte aquela lutinha, né? Aquele conflito entre lado A e lado B dentro do clube. Agora, primeiro ano de gestão é confusão, segundo ano é confusão, terceiro ano é confusão, os caras adoram um inferno dentro do clube, adoram um caos. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. É claro que eu vou apurar, vou ficar de olho. Se acontecer parada errada também na AGE, eu vou ser o primeiro a bater. Mas eu tô achando estranho, tô achando muito estranho. Muito vagabundinho por aí, espalhado por aí, dentro do Vasco, que não servia para nada. Aí é só o clube começar a querer fazer alguma coisa, sai gente de baixo da terra, de onde a gente nem sabe que existe, e começa a querer tumultuar os bastidores. É sempre desse jeito. É sempre desse jeito. Tô passando pano para ninguém aqui não. Eu critico muito a gestão do Pedrinho, às vezes tem gente que fala, pô, Álvaro, eu gosto muito do seu canal, eu não sei o que você tem contra o nosso presidente. Quanto o Pedrinho eu não tenho nada. Só que o Pedrinho na pasta de futebol, muitas das vezes ele deixa a desejar. Ele acaba deixando a desejar, né, na pasta de futebol. Não tem nada contra o Pedrinho. De fato, efetivamente, né, para ser bem sincero para vocês, eu não tenho nada contra o presidente Pedrinho. Mas assim, ele deixa muito a desejar em outras situações. Algumas situações ele faz legal e eu dou ok aqui no canal. Outras situações eu não concordo e é claro que a gente reclama, porque eu sou Vasco, sabe? Eu não estou aqui para torcer pro Pedrinho, para torcer pro Brant, para torcer pro Edmundo, para torcer pro Leven. Eu não estou aqui para torcer pro Fluminense, pro Flamengo, pro Corinthians, pro Grêmio, pro Inter, pro São Paulo.
Tô aqui porque eu sou Vasco. Eu tô aqui porque eu sou vascaíno desde sempre. Desde quando eu me entendo por gente, eu sou Vasco. Quando eu tinha 6 anos, meu tio veio com a camisa do Flamengo para mim e com a bola. A bola eu peguei e fui jogar, a camisa eu não quis. No mesmo dia de tarde eu falei, pai, me dá uma camisa do Vasco. Meu pai me deu no dia seguinte. Né? Eu sempre fui bacalhau, sempre fui Vasco. Sempre. Sempre fui Vascão. Entendeu? Então o nosso lema aqui é falar do Vasco da Gama. Meu lema não é falar do Pedrinho, eu não sou torcedor de nenhum político do clube. E nada contra a pessoa do Pedrinho, só que algumas situações que ele faz que ferem o nosso clube ou que a gente deixa a gente chateado, a gente tem que falar. Tá? Mas nesse caso da AGE, tem muita parada errada, não estou passando pano pro Pedrinho, mas tem muita gente aí misturando as coisas. Porque tá putinho com o Pedrinho por causa de outras situações, aí ficam tentando tumultuar a gestão dele agora na questão da AGE. Isso aí é pilantragem, tá? Isso aí é sacanagem que estão fazendo com o nosso clube. Meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, um vídeo hoje um pouco mais curto, tá bom? Prometo que nesse sabadão vou dar aquela atenção especial para vocês, vou ler muito comentário aí, vou mandar abraço para muitos de vocês espalhados norte a sul do nosso país. E eu tô ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe as nossas vidas. Um beijo no coração de cada um e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!